Já começamos. Posso fazer a prece, Eda? Pode fazer, tá? Amado Deus, amado Pai, nosso Criador, agradecemos pela vida, dádiva divina a nós concedida. Amado Mestre Jesus, elevamos-nos a vós para agradecer-lhe por mais esse momento em que nos encontramos na busca do conhecimento, que, tal como boa semente, germinará em nossos corações, produzindo os frutos do amor, da bondade e da fraternidade. Amado Mestre Jesus, por amor a vós, desatamos os laços que nos prendiam às regiões inferiores de nossa existência, recebendo do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Que sejamos iluminados pelos bons espíritos que estão em nossos lares conosco, sentindo-nos iluminados e fortalecidos com a presença dos mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigado, Ricardo, aí, pela companhia. De imediato, nós já passamos aí ao Marco para conduzir as questões do Consolador de hoje. Bom, boa noite a todos, então. Vamos dar continuidade, então, hoje no nosso estudo, né, ainda dentro das questões de filosofia relacionadas à personalidade, tá? A minha ideia hoje é a gente trabalhar duas questões, certo? Seria uma questão, vamos dizer, mais curta agora, tá? Que tem pouco menos de material, e a segunda questão acho que vai dar mais discussão e interação com o pessoal, tá? Então, convido todos aí a participarem, a colaborarem, né? Para a gente complementar o estudo. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês, então, e já vou para as nossas apresentações. Então, pessoal, a primeira questão que a gente vai trabalhar é a questão 214, né, que é uma questão relacionada a, vamos dizer, quando a gente coloca a questões relacionadas à sorte, a coisas boas que vão nos acontecer, né, na influência de talismãs. Tá? Então, é perguntado a Emmanuel, né, como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal. Né? Então, é só essa questão, não é? A questão do trevo de 4 folhas ou aquela roupa, né, que a gente sempre coloca no dia do jogo do nosso time, achando sempre que vamos dizer, a sorte, né, a felicidade está relacionada a esses objetos, não é? E Emmanuel responde que há criaturas que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações, como esses crentes que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Ficai certos, porém, de que o talismã para a felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Tá? Então, Emmanuel nos traz, né, que tem pessoas que precisam, não é, desses talismãs, muitas vezes para, vamos dizer, amarrar sua fé, não é, fortalecer sua fé por meio de talismãs. Mas a gente sabe, né, estudando a doutrina, né, que tudo está relacionado à vibração, à sintonia, não é?
Então, o verdadeiro talismã, não é? É a nossa boa vibração, né? A nossa harmonia, a gente emanando humildade, amor, não é? Isso aí acaba atraindo coisas boas, não é? Alguém gostaria de comentar a respeito da resposta de Emmanuel? Eu gostaria de falar, Marco, assim, eu acho bem interessante essa questão assim, da gente abordar, e eu adoro assim, a forma carinhosa com que ele coloca, respeitosa, né, visando os estados sugestivos, né, para muitas pessoas isso é importante, né, esse apego, né, essa vinculação a uma imagem, a algum objeto específico, né. Eu acho assim que muitas pessoas, nos seus estágios de crença, e todos têm que ser respeitados, né, gostam de usar um talismã, algum objeto, né. E depois ele coloca que o mais importante, né, é o coração voltado ao bem, harmonioso, né, harmonizado com o bem, com o belo, enfim. E aí eu lembro daquele poema da Alta de Souza, né, quando ela fala que a mais linda de todas as capelas, né, é o nosso coração, né. E lembrando que a gente não precisa de um templo também, assim como não precisa de um talismã, de um objeto, né, específico, né, que o sentimento bem preparado, o coração aberto, voltado ao bem, ele é a coisa mais significante que tem. Mas tem que ser respeitado todas as pessoas, né, que precisam desse fator de sugestionamento, né. Eu aqui em casa eu digo que eu tenho ali no meu quarto na estante, né, uma imagenzinha de Jesus, eu tenho uma imagenzinha de São Francisco, né, que eu não fico adorando, não faço uma contemplação, né, mas eu gosto de ter aquelas imagenzinhas ali para sempre lembrar da humildade de Francisco de Assis, né. Então as pessoas quando me presenteiam com uma imagenzinha de Jesus, né, eu tenho ali uma coleçãozinha pequena de São Francisco de Assis. Quanto mais ela é talhada, mais é feita em barro, mais eu gosto de ganhar, né. Mas não é para mim um talismã, é uma afeição respeitosa, que aqui na nossa sala que a gente está agora, que é a sala da lareira, né, os dois únicos quadros que tem na parede aqui são de Francisco de Assis, com a pombinha na mão, né, e outro quadro com o Cântico das Criaturas. Então, não são talismãs para nós, mas são afeições, coisas carinhosas, né. A Lucy está mostrando aí os dois quadros, né. Então, a gente tem que sempre usar essa questão do equilíbrio, do sentimento, da importância. Agora, a dependência, né, de um objeto específico é que ele coloca ali como uma coisa secundária em relação à questão do sentimento do coração. Perfeito. Obrigado, Éder. O Alexandre gostaria de comentar? Desculpe, na realidade é uma pergunta, não é um comentário, que se não for o momento conveniente, pode falar que depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas é que me pareceu um pouco similar a situação. Posso perguntar? Ou não é um bom momento? Claro, pode. Talvez seja por mais experiente aí da turma. Eu consultei um amigo meu aqui em Porto Alegre que frequenta uma casa espírita, tá, em relação a sonhos frequentes que eu tenho. E ele me fez uma sugestão de fazer defumação e banho de ervas. Aí eu não sei, fiquei com muitas dúvidas em relação a essa sugestão, né, que parece que é uma prática na casa espírita onde ele frequenta. Eu não sei se tu teria alguma coisa a me falar sobre isso, Éder, algum comentário, ou quem puder me responder. Eu posso te dizer, Alexandre, assim, que não é uma prática, né, usual dentro de uma casa espírita, né? A casa espírita para nós é uma casa do caminho, onde a gente tem a oportunidade de estudar a doutrina, estudar o Evangelho, a luz da doutrina, né? Buscar esse
esse desenvolvimento intelectual, moral, enfim. Então, as casas espíritas, elas não adotam nunca, né, nenhum roteiro, né, exterior, né, alguma atividade exterior, a não ser a recomendação da prece, né, e a busca dos profissionais de saúde para auxiliar, quando orientados no atendimento fraterno, né, para um complemento de uma consulta ao psicólogo, né, ao terapeuta, ao médico, enfim. Mas a gente nunca recomenda essa prática exterior, porque as energias, elas são energias, elas são sutis, pessoa, né, e um coração voltado para Deus numa prece arromba, né, uma porteira de dificuldades. Então, são práticas assim, não adotadas em casas espíritas, né? Pode ser uma casa espiritualista, né? Que agregue a ela algumas outras atividades, como a cromoterapia, como o próprio reiki, né? Que são energias extraordinárias, são elementos, né? Espiritualistas, né? Extraordinários como uma atividade complementar para uma busca de uma harmonização, de uma cura, né? Então, cada um busca aquilo que mais se apraz. Mas dentro de uma casa espírita, né, 100% espírita, essa prática ela não acontece. Nem por energia magnética, nem por atividades vinculadas a banhos, a descarregos, né, a essas atividades que se encontram, sim, em outras casas que são espiritualistas, né, e que trabalham com energias específicas, né, mais voltadas à questão de fora para dentro. Né. O que a gente aprende na doutrina, que tudo vem a partir do interior, né, de dentro para fora, né, onde o que é exterior, né, tem que chegar pelo coração, e não pelo corpo. Acho que te respondi, Alexandre. Ficou com alguma dúvida? Respondeu e, como é que eu vou dizer assim, fechou com o que eu pensava, que eu aprendi, inclusive, né? Eu achei um pouco estranho essa recomendação, né? É bem como tu disseste, né? As energias, quem ajuda a formar somos nós, né? E se é o caso de haver esse tipo de energia, eu acredito que quem tem que buscar, né, a melhorar as energias somos nós de dentro para fora, não buscar ajuda externa, né? Fechou bem com o que eu queria ou gostaria de ouvir, né? Muito obrigado. Muito obrigado por trazer a questão, é importante falar assim, né? E a gente sempre lembra que tem que ser respeitado todo o grau de entendimento, toda a forma de busca, né, das pessoas. A gente respeita todos os graus, né? Existe uma gradação, né? O que a doutrina espírita nos oferece é aquele mergulho de profundidade, né? Ou tu te atira na água e fica boiando, ou tu te atira na água e pode conhecer um pouquinho mais do que tem lá embaixo, né? O que a doutrina espírita oferece é esse mergulho mais profundo, né? Aonde a gente utiliza essas duas ferramentas, que é o aprendizado, o desenvolvimento do intelecto, né? E a transferência desses ensinamentos para o coração, para que se tornem em ações práticas do dia a dia, né, para a gente conseguir desenvolver as duas asas do amor e da sabedoria. Tá bom? Perfeito, muito obrigado. Obrigado também, Alexandre, que eu acho que a tua questão ela é bem relacionada também com essa questão, né? A gente pode pensar em talismãs, um próprio banho de ervas, uma defumação como algo, vamos dizer que em que as pessoas se apoiam, não é? Para, vamos dizer, sustentar a sua fé, não é? Então, aqui na continuação dos slides, eu trouxe um material da Revista Espírita de 1858. Tá? Ela é um pouco, vamos dizer, um pouco do que veio nesse texto original mesmo, que é um texto denominado Os Talismãs, Medalha Cabalística, e nesse link que eu coloquei aqui abaixo da capa da revista, tem uma parte de uma interpretação que eu também coloquei aqui no texto. Tá? Então, esse texto ele diz o seguinte: espíritos que se apegam a esses objetos são ainda inferiores, mesmo que estejam agindo de forma honesta. É que conservam mais ou menos as manias e ideias que tinham enquanto encarnados. Portanto,
nada fora do esquadro que repitam este modelo mental no mundo dos espíritos. Por outro lado, há também os espíritos zombeteiros, ou no linguajar atual, gaiatos, que gostam de divertirem-se à custa da ingenuidade alheia. O foco, portanto, é o pensamento, e é este que acaba por atrair os espíritos, né? Então aqui está o principal, não é? O foco, o pensamento, né, que atrai os espíritos. Imagine que você deposita uma fé inabalável de que um copo qualquer pode atrair um bom espírito. E todos os dias você reserva um tempo para olhar no interior desse copo a fim de atrair os bons espíritos para um contato. Você ora com fervor e sinceridade e os espíritos comparecem, serenam teu coração, sugerem-te bons conselhos, ajudam-te a responder às mais intrincadas questões íntimas e por aí vai. Você pode achar que o poder está no copo. Contudo, a realidade é que a força está relacionada ao teu pensamento e sentimentos que tragam os bons espíritos em teu benefício. O copo é apenas um amuleto, e caso seja descartado, nenhuma alteração haverá se você prosseguir na busca dos bons espíritos com sinceridade e fervor. Então esse texto aqui ele traz bem essa questão que o Éder comentou muito bem, não é? Que toda essa questão ela não é de fora para dentro, não é? Dentro da nossa doutrina a gente faz esse trabalho de dentro para fora, não é? Então muitas vezes, claro, existem pessoas que precisam desses talismãs, não é? Um copo, um terço, não é? Algum objeto em que ela, quando ela está com aquele objeto, ela consegue serenar o coração. E aí, então, vamos dizer, fazer uma prece, uma prece concentrada, uma prece sincera, não é? Mas não quer dizer que o poder está naquele objeto, naquele talismã, né? Mas está sim na vibração que essa pessoa consegue atingir, não é? Vamos dizer, se agarrando psicologicamente a esse objeto. Tá bom, pessoal? Teria mais algum comentário desse texto? Eu queria comentar, Marco, importante essa colocação aí da revista Espírita, né, que vem a afirmar, né, os homens, quando desencarnam, né, são espíritos desencarnados, então as práticas continuam as mesmas, né, aqueles que buscavam antes esse apego, essa prática exterior, continuarão buscando, né? E aonde em algumas escolas religiosas a gente vê essa manifestação, né? Mas são vinculados a espíritos circunscritos àquela prática que quando ainda estavam encarnados, né? Que pouco a pouco vão despertando. A minha filha trabalha com estudo holístico, faz lives e trabalha com pedras, enfim. A semana passada eu estive lá na casa dela, mora em Venâncio Aires, e ela me deu 3 sacolas de encomendas para clientes que compram dela, pedras, ervas, né? E ela faz os estojinhos lá e eu transporto para ela para não pagar o frete, né? Tem maior respeito pela prática dela. Ela tem o conhecimento espírita, né, mas optou por fazer esse trabalho, né, mais vinculado à questão holística, né. Então, para mim, não tem problema nenhum em trazer e entregar para as pessoas, né, não altera a minha convicção, né, e eu respeito o estágio e o pensamento e a prática dela, né. Mas já falamos a respeito, conversamos, né, a respeito, né, divergimos, mas nos respeitamos, né. E eu acho que essa é a coisa mais importante, né, em ambiente de família, ou de amigos, ou de outras práticas, né, para que a gente não se isole também do convívio social e familiar, tendo posições muito ortodoxas, né, e que vão em desencontro ao que a doutrina espírita nos apresenta, né, que é o respeito e a comunhão universal, respeitando, né, a todas as formas de pensamento e a todas as formas de manifestarem-se, né. Muito bom, Marco, esse teu material aí que tu trouxe da revista Espírita, extraordinário, bem importante, bem complementar. Obrigado, Éder.
E quando eu estava começando aqui o estudo, eu comentei para eles que seria um estudo sobre talismãs, né? E daí ela trouxe um texto aqui bem interessante. Então, vou convidar ela para apresentar para vocês. Boa noite. Esse é um textinho que a gente já trabalhou algum sábado lá no nosso NEP, no Estudo Minucioso do Evangelho, um tempo atrás, que ele está no livrinho Jesus no Lar. É um livro bem gostoso de ler. Então, é a lição número 22, que fala no talismã divino. Que aí Jesus estava na casa de João e de Tiago, com os pais deles, a Salomé e o Zebedeu, e aí Jesus estava fazendo os seus testemunhos, né, falando das questões, das curas e tudo mais que ele tinha passado, que ele tinha conseguido fazer, né, e aí a Salomé, a mãe do João e do Tiago, perguntou para ele: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? E aí ele deu uma olhadinha para ela, assim, meio risonho, e disse para ela assim: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de mil oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela mil modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com mananciais celestes da intuição. Imagina, né? Que maravilha isso. E aí ela olhou para ele impressionada e disse: meu Deus, mas o que mais? E aí ele deu mais um sorriso e continuou: sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. Ela devia estar com a bolsa no braço já para sair correndo atrás do talismã, né? Então, ela perguntou para ele, espantada: mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Então, Cristo acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Então ele arrematou dizendo: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Eu acho que além da mensagem do talismã, a nossa vivência mais distanciados, isolados, né? É esse tempo também que a gente tem que pensar que é o nosso talismã. Bom, obrigado, Cris. Vamos dar continuidade agora, então, tá, pessoal? Vou voltar ali para os nossos slides. E essa segunda questão aqui que eu gostaria de trabalhar ela com bastante detalhe, né? Que é uma questão relacionada à sorte, né? Então, vamos dizer, cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua definição de sorte, não é? Então, a questão para Emmanuel é se os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos, não é? Ou seja, se naquilo que a gente denomina sorte, não é? Se existe influência do plano espiritual, se nós temos o nosso guia, o nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, não é? Influenciando essas questões relacionadas à sorte, não é?
E Emmanuel responde que aquilo que convencionastes apelidar sorte representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. A sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Tá? Então, o exercício que eu gostaria de fazer está relacionado à sorte mesmo, não é? As nossas definições de sorte, e depois a gente trabalhar essas questões. Eu gostaria de voltar, não é, aquilo que a gente define por sorte, tá? Então, eu gostaria antes da gente trabalhar essa questão, perguntar para vocês o que é ter sorte, não é? O que é sorte? Então, eu gostaria que vocês abrissem o microfone aí e pode me dizer uma palavra, alguma coisa que vocês consideram sorte, para a gente ter anotado. Vamos lá. Jairo, o que é ter sorte, Jairo? Difícil, né, responder essa palavra depois que a gente entende que só existe a partir da lei de causa e efeito o merecimento, né? Eu acredito que sorte, numa outra interpretação, poderia ser a lei do merecimento, né? Ou acrescido de um acréscimo de misericórdia, quando a gente recebe algum tipo de intervenção, ajuda, que possa nos beneficiar pensando no nosso, né, apostando na nossa melhoria. Eu acho que um pouco é isso, assim, né? Então vamos anotar aqui algumas questões, não é? Uma ajuda, não é? Otávio, está tomando vontade? Diga, Otávio. Eu acredito que a sorte ela pertence já a um passado assim um pouco distante e muito atrelada ao materialismo. E uma vez que o estudante da doutrina espírita vai se interiorizando da doutrina em si, seus recursos, a gente fica mais voltado para a ajuda espiritual do que da sorte, que seria uma ajuda material. Eu penso assim, eu já fui, em outras épocas, acreditei na sorte, que seria alguma coisa. Porém, hoje, até já essa palavra não existe muito na minha memória. Então, eu repito de novo, na minha concepção, a sorte é ligada aos bens materiais. No momento que a gente adquire conhecimentos espirituais, ela vai sendo esquecida. Era isso. Lucy, quer colaborar? Eu acho que a sorte é a gente saber instintivamente que está no caminho certo. Essa é, eu acho, que é a sorte. O caminho, se eu precisar de ajuda, né, eu sei que eu vou ser atendida, que eu estou sendo acompanhada, mas é estar no caminho certo. Conforme o nosso planejamento de vida, né? Se alguém tinha levantado a mão ali, eu não... A Taninha, quer comentar? Sim. Normalmente, a gente atribui sorte, no meu ponto de vista, eu concordo com o que o Jairo falou também, eu acho que quando a gente conhece o mínimo que seja das questões de causa e efeito, a gente realmente não consegue definir muito a sorte. Mas eu ainda vejo, assim, a sorte
a gente diz assim, eu estava, tipo, quando a gente se encontra em alguma situação delicada e a gente está tentando resolver, e a gente pensa assim, por sorte aconteceu tal coisa. Então é como se, no meu ponto de vista, claro que por vezes nas questões materiais, como diz o Otávio, a gente liga a questão de ganhar prêmios, essas coisas, né? Mas eu ainda vejo a sorte, a explicação, no caso que eu dou para isso, é exatamente assim, quando não conseguimos explicar um fato acontecido, e ele nos traz algo de positivo, julgamos isso ser sorte. No meu ponto de vista é isso. Sim, estou. Eu gostaria de falar que eu penso que a sorte, ela tem bastante a ver com a questão tanto da dedicação quanto do merecimento do indivíduo, envolvendo essas questões de causa e efeito, aquilo que eu faço, aquilo que eu planto. Hoje eu estava lendo até sobre o Abraham Lincoln, e ele conquistou as coisas através do merecimento, através da dedicação. Ele tentou a presidência, ao cargo de presidente dos Estados Unidos 5 vezes. Então, não foi sorte que ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas sim uma questão de merecimento, de dedicação, e tantas figuras notórias que a gente conhece também, que conquistaram muitas coisas, e a gente sabe que a gente só vê 1/3 daquilo que aparece para nós. Mas por trás de tudo isso existe toda uma jornada, uma caminhada, uma dedicação. Eu acredito mais nesse conceito, assim, não é uma questão de destino, que aquilo vai aparecer, ou que a gente vai jogar na Mega Sena e vai ganhar no outro dia. Pode acontecer, mas eu acho mais no sentido de dedicação, de estudo, é isso aí. Conseguindo controlar aqui a fila. Tem um ditado, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então falo eu agora. Olha só, eu concordo com a Sheila, né? Eu acredito que a questão da sorte é uma questão meio mística. Eu particularmente não acredito na sorte. Eu acredito que a gente trabalha e tem um retorno disso, seja nessa encarnação, seja em outros. A gente recebe aquilo que precisa receber, obviamente dentro do nosso livre-arbítrio se pode fazer um pouco melhor e aí sim receber um pouco mais, ou deixar de fazer e daí também se encrencar um pouquinho, mas eu vejo uma questão meio mística, assim, talvez como a Taninha tenha dito, quando a gente não consegue explicar alguma coisa, daí a gente coloca a culpa ou fala que é graças à sorte, mas eu particularmente não acredito em sorte. Lucy? Eu acho assim, que na verdade a sorte é uma consequência, né? Porque do mesmo jeito que às vezes a gente diz, fulano está passando por isso porque ele fez isso, isso e isso no passado. Então, se a gente pensar dessa forma para as consequências que a gente tem na vida, então ter boa sorte ou ter má sorte é consequência da nossa plantação de ontem, né? Então, eu acho que isso é consequência, sorte é consequência. O que eu fiz, eu deixei de fazer. Certo, obrigado, Lucy. É o Otávio, eu acho que está na... a Jussara e o Mário. Olá, Jussara. Bem, é mais ou menos na linha do que o pessoal já falou. Eu entendo a sorte como a colheita de um bom plantio, porque se fala em sorte quando o resultado é bom. Então, é a colheita de um bom plantio. Até se diz que quando um aluno vai fazer uma prova, um filho vai fazer uma prova e se deseja boa sorte, tem uma brincadeira que diz, bem, sorte é para preguiçoso, ir
para a prova e fazer um bom trabalho, que será o resultado bom na medida que estudou. Então, eu penso que é mais ou menos por aí. Obrigado. Acho que é a Rosane, depois o Alexandre, depois o Jair. Depois o Otávio. Certo, tem a Rose. Depois eu quero complementar o estudo também. Oi, sou eu? Eu vou dar boa noite agora, porque eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpe. Então, eu ia falar o que a Sheila falou. As pessoas às vezes atribuem a sorte para algo que acontece de bom, e eu acho isso mesmo. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. É por aí. Alexandre, pode comentar também? É que justamente o que todo mundo já falou, né? Quanto mais se trabalha, mais sorte se tem, né? Então é resultado de esforço, né? Seja nessa vida ou de outras passadas, né? Não existe sorte, né? Existe resultado de esforço, de trabalho. Apesar que eu acho que às vezes algumas coisas que a gente acredita ser falta de sorte, de repente é os nossos anjinhos, guardiões, evitando algo de pior acontecer, né? Às vezes a gente está querendo sair de casa e estoura o pneu do carro, e a gente diz, que falta de sorte, né? Mas a gente não sabe o que nos esperava um pouquinho mais adiante, né? Então, às vezes, a falta de sorte também é sorte. Mas para não se tornar repetitivo, é mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu acho que agora é o Jair. Eu vou falar bem rapidinho. Eu acho que sorte tem a ver também com a oportunidade, sabe? Eu conheci uma médium, uma senhora do Paraná, e ela recebeu uma mensagem mediúnica do sobrinho. E ela só disse para a mãe do menino que só iria entregar a ela quando ela fosse a Uberaba conversar com o Chico Xavier. E aí as duas foram a Uberaba. O Chico Xavier disse para ela assim: minha filha, a sua mediunidade é tão linda que veio para consolar as mães que perderam filhos. Essa mensagem é tão verdadeira quanto aquela outra que você escondeu lá atrás dos livros. Você pode entregar para sua irmã. E o Dr. Bezerra está dizendo que é para você voltar para Curitiba e inaugurar um centro espírita, organizar um centro espírita para o trabalho. Aí ela disse assim: mas Chico, eu não tenho dinheiro para isso. Aí o Dr. Bezerra disse para o Chico dizer a ela que isso não faltaria, que ela só teria que ter boa vontade. Aí ela voltou e a irmã dela me disse que ela acertou na loteria esportiva. E ela me perguntou se ela abriu o centro espírita. Não abriu o centro espírita. Então veja, a sorte que poderia ser revestida por ter ganho um prêmio na loteria esportiva era também uma oportunidade de trabalho, de ampliar o trabalho, coisa que ela não fez. E eu tenho prova da mediunidade dessa senhora. Então veja, eu acho que sorte pode ser comparado também a uma possibilidade de oportunidade de melhoria, né, de trabalho. Era isso. Perfeito, obrigado, Jairo. Ótima história. A Cris está me ajudando a controlar a fila aqui. É a Rose agora para fazer o comentário. Liguei o microfone. Tá, liguei o microfone. Liguei o microfone, tá. Oi, boa noite a todos. Eu também acho que a sorte, eu acredito que sorte é unicamente quando a gente ganha algum prêmio numa loteria, digamos assim, né? O resto, eu creio que todos nós temos algum merecimento, né? Merecimento não pela sorte, mas pelo fato de o que a gente veio realmente fazer, né? Cargas que a gente traz de outras existências, né? E também, acredito eu, e essa é a sorte que realmente dá certo, é o nosso livre-arbítrio, né? O que eu faço de positivo ou negativo,
que é a lei da ação e reação. E também o trabalho, né? Acho que todos nós, todas as conquistas, elas são através de muito trabalho, né? Seja conquista no campo do financeiro, né? De adquirir bens, enfim, seja ela no campo da intelectualidade, né? Que muitas vezes tem pessoas que acabam questionando, nossa, mas aquela pessoa realmente tem sorte, né? Se destaca, tem influência, sabe falar muito bem, mas aquela pessoa, ela está trabalhando para isso acontecer, né? Então não é questão de sorte, é questão de merecimento, né? Questão da lei natural que nós temos, que é a lei da ação e reação. Mas é isso, como todos aí falaram, né? Acredito eu que seja isso mesmo, né? Acho que única e exclusivamente sorte é quando a gente ganha a loteria, o resto é merecimento através de trabalho, enfim, de muita luta. É isso. Otávio, acho que agora é tu, depois o Ed. Eu concordo com a Cristina, com o que ela disse, em grau e gênero, porque, assim, eu penso assim, tudo que nós precisamos, nós temos que buscar. E eu tenho comigo, eu diria assim, um exemplo para mim, né? Eu e minha esposa, nós não recebemos um centavo que fosse de heranças. Tudo que nós conseguimos foi trabalhando, com trabalho, com dedicação, com honestidade, né? Não temos nada assim demais a não ser o necessário. Mas o que eu penso com isso? Eu, ao longo do tempo, venho fazendo sempre uma fezinha na Mega Sena, não tem interesse em bens materiais. Nunca acertei, e nem, também não interessa. Mas o que eu penso é isso, né? Nada cai do céu. Tem, assim, uma frase do Evangelho que diz, esperai agindo. Então, eu sempre fiz isso e hoje estou, graças a Deus, né? E esse aí. Senhora Helder, vamos lá. Eu já convido a todos para continuarem o estudo depois das 8, nós vamos nesse mesmo sentido aí, de avaliar essas coisas todas que a gente falou agora aqui. Eu só queria complementar que eu nem quero tirar a loteria porque é uma prova das maiores que tem, né? Um processo bem difícil, então eu já nem jogo para não tirar, né? Porque doar todo o dinheiro não resolve, tem que multiplicar, é a história dos talentos, né? Mas em relação à sorte, aos acontecimentos bons que acontecem na nossa vida, como disse a Rose ali, né? Ou é fruto da causa e efeito, do plantio, do trabalho árduo, dedicado, em que a gente vai conquistando as coisas, como falou o Otávio, né? Com a parceira, com a vida, enfim. Mas a gente tem que lembrar que Deus não é um sistema bancário e que a gente vai lá e aumenta o nosso cheque especial de acordo com a movimentação da nossa conta, né? Então é por merecimento, né? Deus nos atende, nos traz a graça divina, os acontecimentos bons da nossa vida, o auxílio, né? Seja ele de âmbito material ou espiritual, de saúde, o que for, através, né, das nossas necessidades. Então, quando a gente faz aquela famosa prece, né, Senhor, atenda os meus pedidos de acordo com o meu merecimento, né, a gente se equivoca, não é de acordo com o meu merecimento, é de acordo com a minha necessidade. Nós somos necessitados e Deus sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, acontecem fatos, acontecimentos atípicos na nossa vida que a gente vincula à sorte. Mas, na verdade, é Deus agindo, né, de acordo com as nossas necessidades, do que eu preciso. E Ele sabe do que eu preciso. A grande dificuldade é a gente se manter na graça divina. Porque assim como nós recebemos, né, na nossa vida, nós temos dificuldades em manter essa graça ativa. Né? A gente é aquele que é curado pelo Cristo, né, e depois a gente cai na gandaia e comete os mesmos equívocos e depois perde de novo.
né? Então não é por merecimento, é porque a gente necessita, né? Então todos os dias nós estamos sendo curados pelo Cristo e todos os dias a gente está crucificando ele na cruz. Tá? Então eu queria fazer essa colocação aí. Obrigado, Éder. Obrigado a todos aí. Eu deixei anotado aqui um pouco que eu pesquei, né, dos comentários. Hoje estamos trabalhando com um quadro virtual aqui também. Mas é bom que daí a gente pode manter depois para outros comentários, tá? Eu vou voltar aqui então para a apresentação, para a gente ir complementando essa questão de sorte, tá? Em primeiro lugar, eu vou para a definição de sorte, né, do nosso filósofo Wikipedia aqui, né, mas que traz aqui algumas definições de dicionários, né. Então, definição de sorte costuma variar conforme o contexto emocional, filosófico, religioso ou místico de quem a interpreta. Segundo o clássico dicionário Noah Webster, sorte é uma força sem propósito, imprevisível e incontrolável, que modela eventos de forma favorável ou não para determinado indivíduo, grupo ou causa. Já o autor Max Ginter a define como evento ou série de eventos aparentemente fora de nosso controle que influenciam nossas vidas. Então aqui uma primeira definição mais teórica a respeito de sorte. Tá? E para complementar, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos relacionadas à sorte. Tá? A primeira delas é 862. Ela diz o seguinte: Kardec pergunta, não é, aos espíritos que existem pessoas que nunca logram um bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar isso fatalidade? Né? E aí os espíritos respondem, né, que será uma fatalidade se a gente quiser dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. Né? É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creia seja absoluta essa fatalidade. Tá? Ou seja, existem, vamos dizer assim, fatalidades que a gente pode considerar aqui como dentro de um palavreado comum, não é? Seria uma má sorte. Na verdade, é uma escolha do próprio espírito passar pelas questões, não é? Como forma de um melhoramento. Né? Mas eles complementam aqui que muitas vezes também resulta do caminho falso que essas pessoas tomam, né? Em discordância com suas inteligências e aptidões. Por exemplo, assim, né? Grande probabilidade tende a se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. Não é? O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. E aqui ele continua, não é? E ele fala também até os espíritos comentam, né, que às vezes ao invés da pessoa culpar a si mesma, ela prefere se queixar da sua estrela, não é? Por exemplo, que seria um bom operário e ganharia honestamente a vida, mede-se a ser mau poeta e morre de fome. Não é? Ou seja, é buscar no mundo o lugar que lhe compete. Eles colocam aqui, né, nessa resposta para Kardec. Tá? Eu vou ter que dar uma corridinha aqui para tentar chegar mais no final, mas eu acho que a gente não vai conseguir terminar a questão. Mas mesmo assim, todas aquelas que foi levantado por vocês está muito em consonância com o material aqui que eu trouxe para complementar, tá bom? Então, na questão 864, Kardec pergunta: assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhe sai bem.
a que atribuir isso? Né? E a resposta é que, de ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse bom êxito, mediante reveses cruéis que a prudência as teria feito evitar. Né? Como a história que o Jairo contou, não é, dessa senhora que tirou na loteria, não é, e essa prova foi demais para ela, né? Ao invés dela abrir a sua casa espírita, ela acabou, vamos dizer, aproveitando dessa, entre aspas, sorte, não é? E na 865 é como se explica que a sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência, no jogo, por exemplo, não é? Então, se falou muito sobre o trabalho, não é? Que a sorte, não acredita em sorte por ser uma consequência do trabalho, né? Mas o jogo, né? Uma loteria, por exemplo, ela não tem nada a ver com a inteligência, nem a aptidão, digamos, nem merecimento, por assim dizer, não é? A gente não sabe. E a resposta é que alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para seu orgulho e para a sua cupidez. Não é? Então, é essa questão mesmo que o Éder comentou, né? De nem querer jogar na loteria. Eu sou dessa também. Eu não jogo justamente para não ganhar. Né? Porque pode trazer, vamos dizer, pode trazer um grande alívio para essa existência, não é? Mas quem tem o preparo para lidar com uma sorte dessas, né? Aqui para complementar, eu trouxe aqui alguns prints de uma animação que eu vi um tempo atrás que eu achei bem interessante, né? Que muitas vezes a gente se queixa da sorte e na verdade eu trouxe só os prints aqui, não é? Mas imagina, né? Que sorte aquela pessoa que tem um helicóptero, né? Que pode ir. Hoje em dia já não cabe tanto, né? A gente trabalha de casa, né? Mas imagina poder ir trabalhar de helicóptero, voltar de helicóptero, né? Já o outro olha aquele carrão, né, e diz assim, esse carro é meu sonho, né? E já vem, passa outro pela rua ali, né, enxerga aquele off-road legal, assim, um carro desse aí não seria nada mal, né? Já com o carrinho caindo aos pedaços, né, que sorte que tem aquele ali, né, que tem um carro novo, né? E daí o rapaz passando de bicicleta, né, eu gostaria de ter um carro, né, pelo menos para não precisar pedalar, né? Já o que está lá esperando o ônibus, né? Se ele tivesse uma bike, ele não precisaria do ônibus, não é? E por outro lado, né? Olha ali quem está olhando pela janela, sonhando em ter aquelas duas pernas, não é? Para poder se deslocar, né? Então, quem é que tem sorte, né? Nesse caso, não é? A gente tem que enxergar com olhos espirituais, né, essas questões de sorte. E só para complementar aqui, pessoal, desculpa eu estar correndo um pouco aqui, mas para complementar eu trouxe esse texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, algumas questões aqui, né, a respeito das causas atuais das aflições, né, e das causas anteriores das aflições. Tá? Eu aconselho quem não conhece, quem não leu esse capítulo do Evangelho, ele é muito interessante, não é? Porque ele traz bem explicado a questão das aflições. Aqui eu trouxe vamos dizer, com a finalidade de falar sobre uma má sorte, não é? Então, nesse texto, não é? Primeiramente, Kardec comenta sobre as causas atuais das aflições, não é? Que muito
muito das causas das nossas aflições, nós mesmos geramos nessa existência mesmo, não é? Então aqui antes ele comenta assim, né, que são duas espécies as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Tá? E aqui nesse texto ele comenta, não é, todas as aflições geradas a partir do orgulho, da ambição, da falta de ordem na vida, da falta de perseverança, o mau proceder, a falta de limite nos desejos, né, uniões, casamentos por interesse ou por vaidade, os excessos, não é, excesso na bebida, excesso na comida, e tudo isso vai ter as suas consequências, não é? Eu coloquei aqui a questão dos pais com os filhos, que eu acho bem importante, né? Que quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Né? Então, a gente tem essas questões, não é? Muita dedicação aos filhos, à educação deles, né? E daí quando a gente está ali há décadas nesse trabalho, não, daqui a pouco aparece alguém que diz assim, mas vocês tiveram sorte com os filhos de vocês, né? Eles são bem comportados, são questões desse tipo, não é? Então, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Não é? E aqui eu não vou ler também as causas anteriores, não é? Mas só comentar rapidamente que tem casos, não é? Por exemplo, de uma doença congênita, não é? Uma criança que já nasce com um problema, não é? Ela não fez nada nessa existência para sofrer essa falta de sorte, essa fatalidade, não é? Mas aqui Kardec aborda, não é? A justiça divina, o que o que vocês comentaram muito bem em todos os comentários aqui, a questão, né, da ação e da reação, não é? Então, trazendo aqui o nosso quadrinho de novo, né, ficou bem ressaltado ali, né, que tudo que foi abordado, que foi dito, né, está relacionado então a essa ação e essa reação, não é? Só complementando, né, que desse material muitas questões que nos aparecem, nos afligem, não é? Como sendo uma má sorte, na verdade é uma prova que nós mesmos escolhemos, não é? Para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Né? Então a gente tem que ter esse olhar espiritual aí nas questões relacionadas à sorte, né? E está preparado, não é? Assim, quando alguém passa por essas questões de fatalidades, né, por má sorte, vamos chamar assim, né, é justamente porque ela estava preparada, né, para isso que está acontecendo. Tá, pessoal? Então, me passei um pouquinho aqui, 3 minutinhos do meu tempo, mas agradeço aí bastante a participação de todos, tá? Foi bem legal, bem interessante essa interação, não é? E passo a palavra aí para o chefe aí. Maravilha, Marco. Extraordinário. Estudo importante, todas as questões complementares, as falas de cada um, né? Eu tenho uma sorte muito grande de ter todos vocês junto conosco, né? A minha sorte maior é a esposa que eu tenho. Tirei na loteria, né?
que é uma grande responsabilidade. Né? Muito obrigado, Marco. Que prova que ela escolheu, né? Cara, provas e expiações, né? Ela tirou o prêmio acumulado, mas tudo bem. Viu que eu disse que eu estava no caminho certo? Gente, muito bom mesmo, Marco. Excelente. Nós estávamos preparando um estudo para hoje, para a segunda parte, e ontem à tarde